Boa noite, meus queridos. Boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus. É um momento de muita alegria para eu e minha esposa, né, estarmos aqui participando dessa live junto com os irmãos. Né, a primeira vez que estamos participando de uma live, né, sendo transmitida uma live. E é motivo de muita alegria. Tá? Esperar mais um pouquinho, os irmãos vêm chegando, entrando na sala. A live da semana passada, o Valber, né, que teve a participação do Valber, a esposa, ele até falou que não ia ter música, né? Mas tem uma música que, assim, até o refrão, né, que me toca muito, né? Uma música que tem uma letra muito linda, né? Que me toca, que me traz um sentimento muito bom, muito gostoso, que é aquela música: que ele continua sendo bom, que ele continua sendo Deus, que ele continua sendo bom, que ele continua sendo Deus, e ele continua sendo bom, e ele continua sendo Deus, que ele continua sendo bom, que ele continua sendo Deus. Só faltou o violão, né? Meus queridos, hoje o tema desse estudo, né, o tema é: famílias fortes valorizam a igreja. E esse tema é muito interessante porque eu poderia colocar no final dessa frase uma interrogação ou uma exclamação, né? Na interrogação, no caso: famílias fortes valorizam a igreja? Valorizam, sim, claro, né? E famílias fortes valorizam a igreja, né? E esse tema é de extrema importância, como também iguais aos outros temas, né, que foram ministrados anteriormente, né? E é um tema muito importante, é um tema atual, né? Esse tema foi baseado no texto de uma epístola escrita aos Hebreus, né? E esse tema ele é um tema atual, ou seja, esse texto é um texto atual, né? Continua falando profundamente aos nossos corações. Aliás, toda a Bíblia, né, ela é viva, né? A palavra de Deus ela é viva, então ela vai estar sempre falando aos nossos corações, né? E antes de começarmos, né, a ler até o texto base do tema, né, vamos começar orando, né, fazendo oração a Deus para que Ele ministre todo esse momento, Ele esteja ministrando os nossos corações, né, que consigamos entender tudo que Ele tem para a gente nesta noite, né, que Ele esteja abrindo as nossas mentes, os nossos corações, né, e que Ele esteja derrubando, quebrando barreiras, tá? E que possamos entender o que Ele tem para a gente nesta noite, para nós nesta noite. Oremos. Pai querido, Senhor, Pai amado, Senhor, mais uma vez, ó Pai, lhe agradecemos, ó Pai, por esse privilégio, Senhor, por privilégio de podermos estarmos reunidos, ó Pai, no compartilhar da Tua Palavra, ó Senhor, em aprender a Tua Palavra, estudar, ó Senhor, porque a Tua Palavra, ó Pai, ela nos ensina, ó Senhor, e ela nos ajuda, ó Pai, a lidarmos no dia a dia, ó Senhor. A Tua Palavra ela nos fortalece, ó Senhor. A Tua Palavra ela nos traz esperança, ela nos traz paz, ó Senhor. Obrigado por esse momento, Senhor. Pai, fale profundamente aos nossos corações, ó Senhor. Que não haja impedimento, ó Senhor. E que tudo que o Senhor tenha para esta noite, ó Pai, que seja transmitido, ó Senhor, através desse momento tão importante, ó Senhor. Obrigado por tudo. E é no nome de Jesus que lhe fazemos esta oração. Amém, Amém. sim, amém. Eu vou pedir a Angeli para ler o texto, tá?
o texto que é a base do estudo dessa lição. Vamos lá, vamos ler. Esse texto está na lição de hoje. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10, 25. E também tem uma outra versão, que é Almeida, a revista Almeida. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Eu pedi a Angeli aqui para ler também na versão Almeida, revista e atualizada. Por quê? Porque iríamos mencionar uma palavra que está que a versão que está no estudo é a versão nova, é a nova versão internacional, tá? E na versão revista Almeida tem uma palavra que ela vai ser mencionada no estudo, tá? Então, meus queridos, interessante é que quando o autor escreveu essa epístola aos Hebreus, a igreja não existia reuniões regulares como temos hoje, meus queridos. Ou seja, não existiam muitas reuniões como temos hoje. Hoje, né, praticamente temos reuniões todos os dias, né? Graças a Deus, né, que temos todos os dias, né? Temos de segunda a segunda. E naquela época que essa epístola foi escrita não era assim, né? Não tinha essa facilidade, né? Então podemos também afirmar que havia alguma reunião coletiva em que os crentes se encontravam para adoração e edificação mútua. Ou seja, os crentes se encontravam para adoração e edificação. Então isso podemos afirmar, podemos ter certeza. E interessante é que isso me fez pensar que hoje, né, a gente tem tantas igrejas perto da nossa casa, né, a gente tem a facilidade, né, temos essa facilidade de irmos na igreja, de participarmos das reuniões, né, com os nossos irmãos, né? E podemos até escolher em qual igreja, em qual igreja me identifico. Tem irmãos que podem até, eu gostei mais daquela igreja, eu gostei daquela igreja ali, ou escolher aquela igreja por ser mais próxima à sua casa, né? Vai ver que ela depende de condução, né? Então temos essa facilidade, naquela época não tinha isso, né? Hoje temos também a facilidade da internet, ou seja, né, hoje se a gente não vai na igreja, a igreja vai até nós, né? Hoje a igreja, ela, graças a Deus, né, as reuniões, né, conseguimos participar das reuniões em casa, né, por esse momento, mas o bom mesmo é estarmos reunidos assim, frente a frente, né, olho no olho, né, conversar, daquele abraço caloroso, né? Eu lembro que lá na congregação do Rio Várzea, eu aprendi isso com o Fernando Baião, meu queridíssimo irmão. Não cessem de dar 3 abraços. Não cessem de dar pelo menos 3 abraços. E eu adotei isso lá em Muriqui, né? Então, os irmãos lá de Muriqui já até sabem. Terminou o culto, antes de terminar, já sabem que eu vou falar essa frase. Não sai daqui sem pelo menos dar 3 abraços. E, meus queridos, o negócio é tão bom dar um abraço, abraçar os nossos irmãos, aquele abraço caloroso, que a gente acaba abraçando todos os irmãos, né, meus queridos? Ou seja, é muito bom podermos estar reunidos, é muito bom podermos estar em comunhão com os nossos irmãos. E eu sentimos falta disso. Eu sei que os irmãos também estão sentindo essa falta de estar na igreja, no templo, na casa de Deus, né, para olhar olho a olho, frente a frente, né, os irmãos, né, poder dar um abraço, poder conversar, né? E graças a Deus, né, que Deus ele nos concedeu esse meio, né, a internet, né, a tecnologia, né, para a gente dar continuidade a esses momentos tão valiosos, tão importantíssimos na nossa vida. É um privilégio, meus queridos. E no texto, o autor lembra que nem todos estavam negligenciando essas reuniões, mas alguns. Ou seja, o texto fala lá em cima, né,
nas duas versões, né, que na versão internacional fala que segundo o costume de alguns, e na versão revista, Almeida Revista Atualizada, fala como é costume de alguns. Então, quer dizer, talvez poucos, né, eram poucos, né, mas tal negligência gerou uma certa preocupação no do autor que escreveu essa epístola aos Hebreus, né? Esse hábito não era bom, meus queridos, nem para a igreja, nem para as pessoas e suas famílias. Como esse hábito não é bom também nos dias de hoje, nos nossos dias, né? Segundo o autor da Epístola aos Hebreus, nessas reuniões havia um espaço importante, olha só, para encorajamento. Entre eles e todos eram fortalecidos, ou seja, renovados na fé para enfrentar as lutas até Jesus voltar. E é o que acontece hoje. Quando a gente vai na igreja, né, quando a gente se reúne com nossos irmãos, né, nós somos encorajados, nós tem aquela troca de experiência, aquela palavra amiga, vou falar mais lá na frente. Isso é muito bom, meus queridos. Deixar de ir da igreja, deixar de participar da comunhão com os irmãos em Cristo é uma coisa muito séria, meus queridos. Sabia? Uma coisa muito séria mesmo. Pode trazer para nós sérios problemas. Pode nos trazer um esfriamento, fraqueza espiritual, meus queridos. Por que isso? Por quê? Porque na igreja aprendemos a palavra de Deus. Na igreja recebemos orientações que vêm do nosso Pai Celestial. Na igreja recebemos uma palavra amiga, uma palavra de um irmão. Na igreja compartilhamos nossas experiências, meus queridos. Há uma troca de experiências, não é isso que acontece na igreja? Quando a gente está lá? Quando a gente compartilha nossas experiências, quando a gente vê o irmão precisando de uma palavra de conforto, uma palavra amiga, a gente não troca experiência. Eu estava aqui no YouTube, antes de começar a live, eu estava ouvindo essa música, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom. E uma pessoa postou lá no grupo, com mensagem no YouTube, que ela tinha perdido a sua filha nova, e ela colocou também que Deus foi misericordioso, Deus foi bondoso com ele, foi bondoso com a sua filha. Ele falou, olha, Deus continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Meus queridos, essas experiências a gente só tem conversando um com o outro. A gente só tem esse privilégio nas reuniões, na comunhão com os nossos irmãos. Então, meus queridos, na igreja ajudamos a quem precisa e também somos ajudados. Estava conversando com o pastor até sábado. Pastor, eu liguei para uma irmã e eu liguei para abençoar aquela irmã, para ver como precisa ter notícias dela, porque eu sinto saudade, estamos sentindo saudade dela. Ela está fazendo falta para a gente, como outros irmãos também. E eu liguei para aquela irmã achando que eu ia abençoar, ela acabou me abençoando, nos abençoando com aquela alegria dela que ela tem. Ou seja, troca de bênçãos, né? Não vou dizer assim, troca de bênçãos, mas acabamos sendo abençoados também. Ela falou, meu querido, foi bom vocês terem ligado, foi muito bom estar ouvindo a voz de vocês, mas ela nos abençoou também, porque foi muito bom também ter ouvido a voz dela. Em um momento que ela estava bem difícil para ela. Bem difícil, ou seja, Deus tocou no nosso coração, foi um momento difícil, e ela acabou também nos abençoando, troca de experiência, troca de carinho, de cuidado. Meus queridos. Aí, meus queridos, eu lembrei, nessa lição me fez lembrar, lembra da história da brasa, da brasinha, né? Quando ela é colocada longe das outras que estão em chamas, o que acontece? Ela vai se apagando, vai apagando, vai apagando, até apagar de vez. E é isso que acontece com a gente, meus queridos. É isso que acontece. Se a gente deixar de estarmos em comunhão, de estarmos reunidos com nossos irmãos, de estarmos na igreja recebendo uma palavra do nosso líder, do nosso pastor, que tem uma preocupação, uma pessoa usada por Deus, uma pessoa escolhida, colocada lá por Deus,
né? Uma pessoa que vai trazer, um irmão que vai trazer uma palavra de Deus, canal vivo de Deus. Se a gente não tiver esse momento, né? Se a gente negligenciar esse momento, a gente vai esfriando, essa troca, a gente vai esfriando, e vamos acabar nos apagando. Entendeu, meus queridos? Eu lembro, acho que eu até coloquei aqui sobre um testemunho da minha infância, né? Eu lembro quando criança, né, bem criança, eu tenho lembranças ainda de eu bem pequeno mesmo, bem pequenino mesmo. Eu lembro que uma das primeiras músicas, das primeiras canções, né, que eu aprendi foi Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu gostava daquele momento de brincar, de estar brincando com meus amiguinhos e tal, com meus irmãozinhos em Cristo. Mas aí depois chegava o lanchinho, né? Como sempre, né? Eu gostava daquele lanche naquela época, né? Um refresquinho de caju e o saquinho de pipoca, o copinho de pipoca era muito bom. E a gente, antes de fazer o lanchinho, a gente orava, a gente escutava uma historinha, ouvia uma historinha sobre Deus, né? A palavra de Deus. E isso foi me acompanhando, né? Por longo tempo, até a minha adolescência. E o interessante é que hoje eu entendo que havia algo espiritual, porque eu naquela época eu não tinha responsabilidade nem com o colégio, né? Eu acordava para brincar, brincava, depois almoçava, brincava de novo, lanchava, brincava de novo, depois à noite cansado ia dormir. Mas o engraçado é que eu acordava todo dia, com exceção aos domingos. Eu acordava de segunda a sábado, cedo, sem ninguém precisar me chamar, sem meus pais precisarem me chamar, acordava, abria os olhos, contente para brincar, sabe brincar, mas no domingo sempre me dava aquele sono. Eu sempre tinha sono, e desde pequeno coisa, a questão que é idade, 4, 5 anos, pai, eu não quero ir na igreja, meu pai, não, vamos na igreja assim, minha mãe, vamos na igreja assim. Então eu levava eu e meus irmãos para a igreja, né? Mesmo muitas vezes contra a nossa vontade, estou cansado, quero dormir mais um pouco, mas não. Meu pai, ele fazia questão, meus pais faziam questão de levar a gente na igreja domingo de manhã, domingo à noite, se tinha uma programação no domingo à tarde, geralmente numa congregação ou na praça, ar livre, eles levavam a gente. Programação, culto de oração na terça-feira, acho que era na quarta, mas tinha os cultos de oração, tinha o ensaio do coral, ele regia coral, regente do coral, ele levava sempre a gente, as programações, e fomos crescendo, e depois eles não passaram a nos chamar, mas a gente, né, ainda íamos na igreja, queríamos ir na igreja, né, queríamos participar dos congressos, que tinha congresso adolescente, congresso de jovens, e era muito bom. Isso por quê? Porque os nossos pais nos ensinaram a fazer isso. E eu lembro com meus 20 anos de idade, eu me afastei da igreja, eu falo que eu me afastei da igreja, mas eu ainda tinha minha intimidade, eu conversava com Deus, orava com Deus, mas da igreja eu tinha me afastado mesmo, praticamente 100% da igreja. E eu lembro que o Espírito Santo tocava no meu coração. Por quê? Porque eu começava a eu sentia saudade daqueles momentos das reuniões. Então ele foi chegando e o Espírito Santo foi tocando no meu coração, a ponto de eu voltar para Jesus, a ponto de eu voltar para a igreja. Mas por quê? Por causa das reuniões que eu participei, tinha participado no passado. Aquilo me trouxe ensinamentos bons, aquilo me ensinou, essas reuniões me ensinaram que Deus era importante, que Deus era um Pai amoroso, que Deus é um Pai amoroso, que Jesus é um amigo que não nos abandona, que Ele está sempre conosco. E, meus queridos, quando estamos na igreja, Deus está trabalhando em nossos corações. Isso é certo, é certo. Não tem como você ir na igreja e não ser abençoado, não haver uma mudança, não tem como. Isso é prática, isso é prática. Isso é promessa de Deus. Não tem como você. Você pode chegar lá com o coração endurecido, mas Ele continua, Ele vai trabalhando, o Espírito Santo vai trabalhando nos nossos corações e a gente sai de lá transformado, né? Ele vai trabalhando nas nossas vidas. Ou seja, o que é mal está sendo vencido lá pelo bem, está sendo vencido pelo bem. Deus está modificando as nossas vidas para melhor. Entendeu, meus queridos?
Momentos difíceis a gente passa, mas a gente tem que estar alicerçado, né, na É palavra verdade. e confiar que é Deus que está no controle sempre. Amém, 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 amém. Ou seja, meus queridos, existe um agir do Espírito Santo na igreja. Existe uma autoridade dada por Deus aos líderes, aos obreiros, aos irmãos da nossa igreja para nos abençoar. O Espírito Santo nos usa para abençoar, meus queridos. Na igreja você vai encontrar isso. Tem problemas? Tem. Mas você vai encontrar isso. O Espírito Santo ele vai estar trabalhando em você. Ou seja, você vai estar com teus irmãos, você vai estar sendo abençoado. Agora, meus queridos, essa exortação da palavra de Deus é muito atual, como eu havia falado anteriormente. Cada vez mais, meus queridos, muitas pessoas e famílias têm negligenciado a participação nas reuniões das igrejas. A gente tem visto isso. Isso é fato, é verdade. A gente tem visto pessoas deixarem de participar, ou seja, negligenciar, ou seja, não dar valor às reuniões, não valor, ou seja, não dar importância às reuniões, entendeu? E, meus queridos, achei até engraçado, né, o que o autor colocou, que na verdade o que o autor desse estudo colocou foi que hoje talvez a melhor palavra a ser aplicada ao texto seria muitos, em vez de algum. Lembra no texto anterior, né? Sobre de alguns, seria muitos. Ou seja, o texto ficaria assim. Vou ler na versão internacional, tá? Não deixemos de reunirmos como igreja segundo costumes de muitos, mas encorajemo-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E é o que o autor do texto ele falou. Isso daí, o texto hoje a ser aplicado, em vez de alguns, seria muitos, porque tem acontecido, isso tem aumentado. E isso tem sido preocupação para os irmãos da igreja, para nós, para os líderes, para os obreiros, entendeu? Eu fico imaginando, né, um rebanho lá com 100 ovelhas lá. Se uma não estiver ali, meus queridos, vai fazer falta. Vocês fazem falta para a gente. Nós fazemos falta para vocês. Todos nós fazemos falta. Ou seja, minha presença lá, minha ausência não vai ter importância, minha presença não vai ter importância, as pessoas não vão fazer falta. Não, vamos sentir falta sim. Sentimos falta porque somos irmãos, fazemos parte do mesmo corpo, fazemos parte de um corpo. Ou seja, somos membros que fazemos parte de um corpo. E todos os membros, mesmo eles tendo papéis, funções diferentes, todos são importantes, todos têm o seu valor de importância. Entendeu? Somos importantes para os nossos irmãos e somos importantes para Deus. Então, meus queridos, as reuniões, meus queridos, são de extrema importância para a edificação de todos os membros da família. Ela é de extrema importância. São uma oportunidade oferecida por Deus para o nosso crescimento espiritual. Essa é a oportunidade. Deus está nos dando a oportunidade de crescer, de sermos melhores, de aprendermos, de fortalecermos, de estarmos fortalecidos para lidarmos com o dia a dia, meus queridos. Olha, o inimigo, ele tenta nos destruir a todo instante, ele não para, a Bíblia fala que ele não para, que ele fica direto, rondando, entendeu, meus queridos? E o que nos faz vencer o inimigo, o que nos faz vencer o mal no dia a dia, no nosso dia a dia, é o que é a palavra, é o ensinamento, é o conhecimento, é a fé que temos em Deus, entendeu, meus queridos? E isso que aprendemos em nossas reuniões, nas igrejas, meus queridos. Ou seja, não tem... O hospital é para quê? Quem vai lá no hospital? A pessoa, quando vai lá no hospital, ele vai para quê? Para ser curado, para ser tratado, né? Que nem a gente está falando aqui, para ser tratado. Na igreja você vai para quê? Vamos para quê na igreja? Ser tratado também. Para ser tratados, meus queridos. Para ser tratado, para recebermos o alimento. Entendeu, meus queridos? Não que temos que só, eu vou
eu vou só ler a Bíblia na igreja, eu só vou estudar a palavra de Deus na igreja. Não, temos que estudar em casa também, mas na igreja, né, tem aquelas dúvidas que fica, a gente vai lá e esclarece lá com os professores da IBD, a gente esclarece com o irmão que estudou aquela lição, que tem um conhecimento melhor na palavra, um conhecimento maior. E é na igreja que a gente consegue isso, meus queridos. E o autor desse estudo, tá? Ele colocou aqui que pesquisas, foi realizada uma pesquisa ou pesquisa, né? E essas pesquisas mostram que casais que frequentam a igreja têm menos chance de se divorciarem. Verdade, não é, meus queridos? A palavra nos ensina isso, não é? E outra coisa também, meus queridos. Crianças criadas na igreja são mais bem-sucedidas. É verdade. É claro, é verdade. Quem sou eu para dizer que não é? É verdade, a palavra de Deus é verdadeira. E eu lembro uma vez que na escola dominical, lá na igreja, que foi até ministrado lá no templo, lá, eu até tinha colocado, se você, né, que a gente vê muitas vezes pessoas até cobrando palestras, cobrando valores absurdos sobre como você ser bem-sucedido. Não desmerecendo essas palestras, né, esses seminários são importantíssimos. Mas, meus queridos, quer ser bem-sucedido? Só buscar a Deus, só ter uma vida com Deus, só buscar na palavra. Quer ser bem-sucedido? Tenha comunhão com o teu irmão, ajuda o teu irmão, seja amigo, ame o teu próximo. Você vai ser bem-sucedido, meus queridos. Você vai ser bem-sucedido, não tem como não ser. Quando praticamos o bem, quando seguimos a verdade, o bem, quando praticamos a verdade, nos sentimos bem e tudo vai bem, meus queridos. Se passamos por lutas, por tribulações, vamos ter esperança. Temos esperança em Jesus. Ou seja, podemos chorar, mas temos a certeza que a alegria vai vir logo no outro dia. Temos a certeza que o deserto pode ser imenso, mas todo deserto ele tem início e fim. Entendeu, meus queridos? Eu sei que muitos irmãos já passaram por um deserto, a ponto de ficar olhando para o lado, ou estão passando, né? A Angeli colocou aqui, ó, estamos passando por um deserto. E tem hora que a gente olha para o lado, para o outro, a gente só vê deserto, meus queridos. A gente só vê deserto. A gente acha que não vai ter o fim, a gente não consegue avistar o fim. Mas o fim está próximo, vai passar, como eu falo. Todo deserto tem início e fim, ele também tem um fim. Meus queridos, a igreja é, em sua essência, formada por indivíduos, olha só, por pessoas que vivem em família, isso é verdade. Temos lá todos os irmãos, né, os irmãos da igreja, né, os nossos irmãos, eles têm um sentimento de família, fazemos parte de uma grande família, meus queridos. Então temos esse sentimento, a gente aprendeu que temos o mesmo pai e fazemos parte da mesma família. Então a gente vive, né, em família. Nas reuniões com os outros crentes, ou seja, com os outros irmãos, né, as famílias são edificadas. Não tem como não ser, meus queridos. Nas reuniões com os outros crentes, né, somos renovados. Né? Podemos enriquecer também outras famílias que estão passando por dificuldades e todos são fortalecidos na fé para enfrentarmos os dias mal. É como eu havia falado, troca de experiência. Olha, meu irmão, fique tranquilo porque eu já passei por isso, olha só. E Deus vai te dar vitória porque Ele me deu vitória. E Ele não ama mais a mim do que a você. Ele nos ama igual, de forma igual, Ele se preocupa da mesma forma. Entendeu, meus queridos? Então é uma troca, é uma palavra amiga, é uma palavra de conforto. Entendeu? Não podemos negligenciar isso, esses momentos, meus queridos. Não podemos deixar isso passar despercebido. Agora, meus queridos, para concluirmos, né? Estarmos concluindo aqui o nosso estudo, né? Que a sua família não esteja incluída nesse alguns mencionados pelo autor das Epístolas aos Hebreus, que a minha família também não esteja
incluída nesses também alguns, que as nossas famílias não estejam incluídas nesses alguns, entendeu, meus queridos? Ou seja, que possamos entender que famílias fortes não negligenciam as reuniões coletivas da igreja. Famílias fortes, elas não negligenciam as reuniões coletivas da igreja. Elas não podem, para ser forte, você não pode perder esse privilégio, essa oportunidade de estar reunido na igreja. É muito bom, meus queridos, é muito bom. E se eu fosse perguntar aos irmãos, a cada irmão, né, o quanto os irmãos foram abençoados por estarem na igreja, por ter ido na igreja, por um dia ter se sentido mal, sem esperança, fraco, e ter chegado na igreja e ter sido renovado. Porque é isso que acontece, como eu falei anteriormente. É isso que acontece. Meus queridos, que Deus continue abençoando os irmãos, que Deus continue falando nos corações. Espero que os irmãos tenham entendido esse estudo, essa palavra. É uma palavra tão importante também, né? As nossas lives têm ministrado, tem sido, através das nossas lives, tem sido ministrados temas importantíssimos, assuntos importantíssimos, a palavra de Deus, né? E o quanto a gente tem sido abençoado, né? E esse momento de reunião, né? Momento maravilhoso, né? Aí, meus queridos, agora eu não posso deixar também negligenciar, não posso deixar passar despercebidos os meus agradecimentos, os nossos agradecimentos, tá? Eu quero agradecer a todos os irmãos que separaram esse tempo, né, para estarem reunidos com a gente, participando desse estudo, ou seja, dessa live. Quero agradecer a todos os irmãos do fundo do nosso coração, do fundo do meu coração, né? Eu quero agradecer a minha família, a minha esposa, né, que está aqui do meu lado, né? Isso é muito importante, né? O braço direito, né? O braço direito mesmo. Né? A Sara está estudando. A Sara, ela acorda cedo, cedinho, 7 e pouca, vai estudando para almoçar, estuda até a noite. Ou seja, está estudando e é o momento, né? Então ela não pode participar dessa live também, tá? Eu quero também agradecer, não posso deixar também de esquecer os meus queridos pastores, o pastor Deisiel, o pastor Wagner e o pastor Daniel, pelo pastoreio, por esse pastoreio de amor, de carinho, pelo amor e carinho que ele tem tido com todos, né? Essa preocupação, esse amor tão grande que ele tem tido pela gente, por suas ovelhas, né? Quero também agradecer aos irmãos William e Mary, tá? Porque pela oportunidade, né, pela ministração desse estudo, porque para mim é uma oportunidade, para mim é honroso, para a gente, para nós é honroso, né, estar podendo ministrar a palavra de Deus, né, isso é muito bom e podermos estar reunidos com os irmãos. E também, claro, agradecer a toda a nossa querida igreja, a toda a nossa igreja, entendeu, meus queridos irmãos? Tá? Vou estar fazendo uma oração final aqui. Tem um pedido aqui de oração, o pastor até me passou hoje. Pedido de oração pelo Odilon. Tá? O Odilon, para quem não sabe, ele é irmão da irmã Ananéia. Tá? A irmã Ananéia que é casada com Edson. Tá? O Odilon ele passou por uma cirurgia, ele passa bem, tá? Mas assim, ele conta com as nossas orações, né? Carece as nossas orações, né? A favor da sua melhoria, da sua recuperação. Então vamos também estar orando pelo Odilon. Eu sei que existem vários pedidos, né? Até lá no grupo da congregação, lá de Muriqui, né? Está sempre tendo pedidos, né? Temos vários pedidos aí e continuemos orando também por esses pedidos, tá? Então vamos estar orando, tá? Vamos tirar esse momento para orar ao Senhor pela nossa família, né? E também pelo Odilon, tá bom, meus queridos? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Pai, agradecemos, ó Pai, por tudo, ó Pai, somos gratos pelo Teu amor,
pelo amor tão imenso, assim, que muitas vezes não conseguimos, não temos capacidade, assim, de entender a grandeza do teu amor, Senhor. Sabemos que é grande, Senhor. Sabemos que o Senhor é um Pai que nos ama, é um Pai que nos guarda, Senhor. É um Pai que nos orienta, Pai. É um Pai que quer sempre o melhor para as nossas vidas, Senhor. Tudo que o Senhor permite, Senhor, é para o nosso crescimento, Senhor. Pai, é para o nosso amadurecimento, é para sermos melhores cristãos, Senhor. Não temos dúvidas disso, Senhor. Senhor, mais uma vez, ó Pai, agradecemos por esse momento tão maravilhoso em que a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Tua palavra tão importante, tão maravilhosa, Pai. Palavra, Pai, que de extremo, de grande valor, Senhor. Pai, que as nossas famílias, ó Senhor, elas não estejam incluídas, Senhor, naqueles alguns, ó Senhor, que o autor aos Hebreus, ó Pai, que o autor da Epístola aos Hebreus mencionou, Senhor, no texto, ó Senhor, que a nossa família, ó Pai, não esteja incluída nessa estatística, Senhor, mas que ela esteja incluída na estatística de famílias que frequentam a igreja, Senhor. Amém. Que possamos estarmos sempre na Tua casa, Senhor. Que possamos estarmos sempre reunidos, ó Senhor, para juntos, Pai, em comunhão, compartilharmos do Teu amor, Pai. Para juntos transmitirmos do Teu amor, ó Senhor. Pai, esse é o maior legado, Pai, que podemos deixar aqui, ó Senhor. Pai, de fazer o bem, ó Pai, de transmitir a Tua palavra, Senhor, de amar o nosso próximo, ó Senhor. Pai, obrigado por tudo, ó Senhor. Pai, continue fortalecendo, ó Pai, cada família, ó Pai, representada nesta reunião, Senhor. Ó Senhor, continue fortalecendo cada família, ó Pai, representada em nossa igreja, ó Senhor. Amém. Ó Senhor, continue aguardando, Senhor, continue livrando do mal, Senhor. Continue fortalecendo, Senhor, a nossa família, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos contigo, ó Senhor. Obrigado, Senhor, por termos escolhido, ó Senhor, por termos sido alcançados por Ti, ó Senhor. Amém. Ó Senhor, que famílias, ó Senhor, que pessoas, ó Senhor, possam ser alcançadas por Ti, ó Senhor. E que elas possam entender, ó Senhor, que fazer parte da Tua família, que ser filhos do Senhor, ó Senhor, é a melhor coisa, ó Senhor, que o homem pode fazer, que o ser humano pode fazer, ó Senhor. Amém. Pai, obrigado por tudo, Senhor. Só temos a lhe agradecer, Senhor. Só temos a agradecer, Senhor. Pai, também lhe pedimos, ó Senhor, pelo Odilon, Senhor. Pai, o Senhor sabe das suas necessidades, Senhor. O Senhor sabe o que ele precisa, Senhor. Ele participou por uma cirurgia, Senhor. Pai, cremos, ó Senhor, que o Senhor está tratando dele, ó Senhor, que o Senhor tem tratado, Senhor. E que o Senhor, Pai, agiu, Senhor, para que tudo corresse, acontecesse certo, Senhor. Pai, haja, Pai, com necessário, Senhor, porque o Senhor haja com necessário, Senhor. O Senhor age com o que ele precisa, Senhor. Amém. Pai, esteja restaurando a sua saúde, ó Senhor. Pai, obrigado por tudo, ó Senhor. E é no nome de Jesus, ó Pai, que eu lhe agradecendo, ó Pai, pedindo a tua bênção, ó Senhor, por todos, ó Senhor, por todos, ó Senhor, da nossa igreja, ó Senhor, e por todos que estão participando dessa live, Senhor. E é no nome de Jesus que lhe fazemos esta oração, Pai. Amém, amém, Senhor. Amém, Senhor. Meus queridos, poxa, está tão bom que não dá nem vontade de parar, né? Eu até tinha conversado com o pastor, né, sobre o tempo, né? Mas já tem uns 40 minutos. Foi muito bom, meus queridos. Que Deus continue abençoando os irmãos, que Deus continue livrando do mal, que Deus continue fortalecendo os irmãos, guiando nesse caminho tão perfeito que Ele nos preparou, que Ele nos colocou para ser seguido, meus queridos. Fiquem com Deus, um abraço para todos. Pena que não podemos dar pelo menos uns 3 abraços, mas fica o nosso abraço virtual aí para os irmãos, tá bom? Fique com Deus, um abraço, boa noite, que todos tenham uma noite de paz, uma noite de sono em paz maravilhosa, tá, meus queridos? Boa noite, fique com Deus. Amém.